Muito bem, pessoal, mais um FDC Responde aqui no canal e dessa vez a gente vai responder novas perguntas. E se você tem uma pergunta e quer mandar aqui para Falando de Carro, coloque a hashtag nos comentários FDC Responde que a gente vai responder a sua próxima pergunta. Então vamos lá, vamos começar com as novas perguntas que vocês mandaram aqui para Falando de Carro. A primeira pergunta vem do Luiz Gamer e ele já pergunta pra gente quando o T-Cross vai ser lançado aqui no Brasil. Um tempo atrás eu fiz um FDC Responde comentando mais ou menos sobre o T-Cross, que a gente já tinha flagrado o carro. A gente sabe que o modelo vai ser apresentado no Brasil durante o Salão de São Paulo, então quem puder acompanhar o Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece mais ou menos na primeira e na segunda semana de novembro, aproveite porque o carro estará lá. A gente sabe que a versão nacional será diferente da versão europeia. Aqui ele vai usar o entre-eixo do Virtus e lá na Europa ele vai usar o entre-eixo do Polo. Portanto, aqui será um SUV maior comparado à versão europeia. O T-Cross vai usar motorização 1.0 TSI com transmissão manual e provavelmente automática também. Motorização 1.4 TSI Flex com câmbio automático também de 6 velocidades. A gente não sabe de mais detalhes sobre o SUV por enquanto, apenas que ele será realmente apresentado durante o Salão do Automóvel de São Paulo aqui em novembro, mas a gente vai ter um pouquinho aí do que vai ser o modelo agora no final desse mês, durante o Salão de Paris. Leandro Paiva pergunta pra gente o que é melhor, Hilux ou L200 Triton Sport? Eu já andei muito mais de Hilux do que de L200, andei apenas uma vez na L200 durante o lançamento do modelo, que foi lá em Catalão, em Goiás, e as duas me pareceu ser boas picapes. Eu acho a L200 uma picape mais ágil do que a Hilux. Porém, eu não posso falar muito da L200 em comparação a 4x4, coisas do gênero, porque realmente eu não pude fazer esse teste. Sei muito bem que a Hilux é uma picape muito boa para isso, é uma das melhores picapes para tração 4x4. A gente pode imaginar que por vendas realmente seja uma picape muito mais duradoura. Então eu acho que se a gente for analisar dois pontos, cada uma se sobressai por um lado. Se a gente for pensar em performance, eu acho a L200 uma picape melhor. Porém, se você realmente vai fazer uso do carro, vai pôr na terra, vai trabalhar muito com a picape, usar mesmo para carga, judiar da picape. Eu acho que realmente a Hilux é uma boa pedida, por mais que seja uma picape um pouco mais cara e também ande menos. O agiota tenebroso, imagine se um agiota já é ruim normalmente, imagina o cara que é tenebroso, hein? Perguntou pra gente o que é melhor, Prius ou Corolla? É uma pergunta que eu sempre me fiz e acho que realmente vale a pena aí a crítica. E até que enfim alguém perguntou sobre isso, que eu acho que realmente é um assunto a ser debatido. Se a gente parar pra analisar, hoje um Toyota Corolla Alto está custando cerca de 120 mil reais, enquanto um Prius custa 126 mil, 126.600. Ou seja, a diferença é muito pouca para quem já vai gastar mais de 100 mil reais em um carro. E você tem aí no Prius, por exemplo, muito mais conforto. Você tem um acabamento mais refinado, você tem um carro mais macio, você tem um carro tecnologicamente muito superior, head-up display, sistema de som JBL, enfim, bancos aquecidos, uma infinidade de itens a mais. Lembrando ainda que o Prius é um dos carros mais econômicos à venda no Brasil. A Toyota tem uma garantia ilimitada para a bateria de até 8 anos, ou seja, é mais do que 2 usuários de um Prius, por exemplo. O Corolla você tem uma manutenção um pouco mais barata, obviamente, porque é um carro mais simples. O preço é muito semelhante. Ou seja, se você vai tirar um carro 0 km, eu acho que o Prius é muito mais confiável do que você tirar um Prius usado, justamente porque a gente não sabe como a pessoa andou com o carro, se fez as revisões, em relação à bateria, é muito relativo isso. Mas, de fato, particularmente, eu iria muito mais num Prius do que num Corolla top. A não ser que realmente você vai comprar um Corolla XEI, por exemplo, que é exatamente 100 mil reais, no máximo 105 mil reais. É uma diferença bem mais alta. Agora, se você está atrás realmente de um Corolla top de linha, vale a pena realmente você conferir um Prius, que na minha opinião é muito mais carro comparado a um Corolla top. Se você está gostando desse vídeo, a gente respondendo as perguntas de vocês, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e também compartilhem com seus amigos para o Falando de Carro crescer ainda mais. Então vamos continuar agora respondendo as perguntas de vocês. O Luiz Gamer também perguntou pra gente por que o Falando de Carro não avalia moto. Eu não tenho CNH de moto por um detalhe um pouco óbvio. Eu iria me empolgar demais com moto, eu ia andar mais rápido do que deveria, acabaria aí sofrendo algum acidente, coisas do gênero. Eu nunca andei de moto, para ser muito sincero. Já dei algumas voltas, mas andar mesmo em rua, lugar público, eu nunca andei. Mas realmente já me perguntaram bastante sobre isso. Quem sabe um dia a gente chame alguém para realmente que entenda de moto, avaliar aqui no canal, fazer matérias sobre motos, porque eu particularmente gosto muito de carros, mas entendo pouco de moto. É muito difícil eu partir agora do nada e começar a andar de moto, falar referências erradas. Eu não tive vivência.
Então eu acho mais interessante o canal crescer mais um pouco, a gente ter uma visibilidade melhor, uma audiência melhor, para a gente poder fazer uma avaliação de motos com realmente quem entenda do assunto. O Leonardo Coelho perguntou pra gente por que alguns modelos têm o túnel central alto e outros praticamente é plano, favorecendo aí mais 3 ocupantes na parte traseira. A questão de você ter o túnel central um pouco mais alto comparado a um carro ou outro, isso varia muito de acordo com cada projeto de cada montadora. Geralmente isso acontece por conta do cardan que passa no meio do carro, justamente para dar tração nas rodas traseiras. Geralmente isso acontece em modelos como SUVs e também picape. Em alguns carros também isso acontece. Geralmente também quando não tem, está relacionado à estrutura do carro. Então para você melhorar a torção de carroceria, enfim, uma série de coisas, melhorar a rigidez do carro, ele coloca esse túnel central, essa curva, né, no meio do chassi do carro, justamente também para ajudar na parte estrutural do carro, deixar ele ainda mais seguro. Em alguns casos, como o SUV, por exemplo, o Equinox já é um carro bastante alto e o cardan passa por baixo, ficou numa posição tão alta que você não precisa ter um túnel central tão alto. Outro ponto também é que alguns modelos, por mais que sejam carros normais, você tenha um projeto que em outros mercados passem trações integrais, como acontece no Golf, por exemplo. A gente sabe que o Golf R no mercado europeu, ele tem mais de 300 cavalos e ele é tração 4Motion. Então você passa o cardan pelo meio do carro para você dar potência nas rodas traseiras. O Edu França perguntou pra gente qual é a do Jetta, se realmente ele vai subir de categoria, vai ficar um carro mais segmentado. Como vocês viram aqui no canal, a gente já andou no novo Jetta, na versão Comfortline, na versão R-Line também. A gente já soltou o vídeo, avaliação do modelo, então quem não conferiu, já clica aqui no card e confira. O novo Jetta, ele realmente ficou um carro mais caro, porém ele continua na mesma categoria que é de sedãs médios. Ou seja, ele está mais caro, mas algumas pessoas criticaram aí o fato do Jetta dever um pouco em acabamento, em estética, mas por outro lado o carro realmente entrega muito mais itens comparados ao Jetta anterior. Que o novo Jetta não é DSG, é fato que o Jetta novo também não é suspensão independente ainda, como acontecia na versão 1.4, apenas o 2.0 TSI tinha suspensão multilink, né? Depois que foi nacionalizada, passou para o México, enfim, a Volkswagen fez uma salada com o Jetta durante uma época. O modelo, pelo menos na versão topo de linha, ganhou um novo teto solar muito maior, você tem faróis em LED de série, você tem sistema Presence com alerta de colisão, você tem iluminação ambiente. Como eu mencionei no vídeo, o carro ficou mais tecnológico, porém ele aparenta ser mais simples do que era. Esse é o ponto que acabou causando essa polêmica sobre o novo Jetta. Mas, mais uma vez, ele continua na mesma categoria de sedãs médio. Ele ainda continua de 109 a 119 mil reais, que é o preço dos modelos mais caros hoje, como o Civic Touring, que é um bom concorrente para essa versão R-Line. Corolla Altis, você também tem Focus, enfim, Sentra, todos eles nessa casa de 100, 110 mil reais. Ou seja, o carro realmente continua na mesma categoria, mas ele ficou mais caro do que a versão antiga, o que é natural. Porém, o Jetta, ele deixou aquele lado mais esportivo e entregou um lado mais conservador. É um carro maior, mais largo, justamente para dar conforto. Então não é que o Jetta ele subiu de categoria, mas ele continua na mesma categoria, só que é melhor em números do que a versão anterior. Porém, andando com o carro, você ainda acha que o Jetta na geração anterior era um carro com um feeling de condução muito melhor. Justamente porque ele era um carro menor, mais leve, então você se sentia mais perto do carro. O novo realmente entrega mais conforto. Vamos esperar a nova versão 2.0 TSI chegar no mercado brasileiro, o que deve acontecer no início de 2019, para a gente realmente ver como que vai ficar o novo Jetta com as motorizações mais caras. O Michael Douglas perguntou pra gente por que alguns Golfs são chamados de MK e outros não, e se tem diferença sobre isso. Não tem diferença, na verdade todo Golf é MK. Acontece que algumas pessoas conheceram essa forma que a Volkswagen chama, ou os usuários em outros mercados chamam o Golf de MK, da última geração para cá, da MK7. Na verdade, todo Golf é MK, independente de ano, ou se um é melhor que o outro, não. MK é apenas como denominam as gerações do Golf. Assim como acontece nas BMWs, onde você tem aí as linhas F e a Mercedes tem linha W, se eu não me engano, e você tem as gerações de Porsche, que o pessoal chama de 991, 992, enfim, é apenas apelido de gerações, para você saber realmente qual é o carro, independente do ano. Então, para a gente não ficar
imaginando que ano é cada geração, você fala MK1, MK2, MK3, MK4. É basicamente isso, é apenas o apelido de cada geração. O Gabriel Rodrigues perguntou pra gente o que o Falando de Carro acha do Fox Pepper. Na minha opinião, o Fox Pepper é o melhor Fox que a Volkswagen já produziu, justamente porque ele tinha um motor de 120 cavalos, 1.616, ele tinha transmissão manual de 6 marchas, ele também tinha controle de tração, enfim, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva com os opcionais, tinha teto solar. Realmente era um carro muito bem equipado, mas como a gente sabe, com a chegada do Polo, a Volkswagen teve que enxugar todas as versões e deixar basicamente o que mais vende e o que mais dá lucro para a marca. Agora os novos Fox são apenas o Extreme e o Connect, com versões sem opcionais, justamente porque a chegada do Polo, justamente por isso que o Gol também agora é só a versão Trendline. A versão Pepper, na minha opinião, era mais bonita, você realmente tinha um apelo esportivo, você tinha um design mais agressivo com o carro e também era a versão mais equipada. Por isso, realmente, eu acho que o carro ele tinha tudo para se destacar, como se destacou. O Fox Pepper foi muito bem conhecido, tanto é que deu origem a mais versões Pepper, como o Up e também o Saveiro, mas com a chegada do novo Polo, a Volkswagen teve que diminuir o Fox justamente porque eles queriam vender o novo Polo, uma plataforma cara, recém-chegada no Brasil, então eles precisam fazer volume desse carro. O Fox deve sair de cena nos próximos anos. Assim como aconteceu com a chegada do Fox, que o antigo Polo foi saindo de cena até ser esquecido, muito provavelmente aconteça isso com o Fox agora. O Marcelo Castro não mandou uma pergunta, mas sim um pedido aqui no Falando de Carro que eu já vou aproveitar para explicar para vocês. Ele pede pra gente avaliar a nova Ranger na lama, como eu já fiz com o Hilux, como eu já fiz com o S10, com o Land Rover, com o Fiat Toro, com várias outras picapes. O que acontece? O Falando de Carro só anda em carros das fábricas, carros de montadora. Não são carros de concessionária, não são carros emprestados de amigos, são carros das montadoras, os mesmos carros que vocês acompanham aí nas revistas, na internet, também em outros sites. Então o que acontece? A Ford não tem mais a Ranger a diesel para a gente poder avaliar. Ela teve no começo, quando foi lançada, porém eu não tive a oportunidade de conseguir esse carro, a Ford acabou não passando o carro pra gente, por isso que a gente não tem esse carro aqui. Muito provavelmente a gente ainda não sabe quando a gente terá uma Ranger para fazer esse vídeo, mostrar todo o seu trabalho, fazer vídeo detalhes, fazer vídeo na lama, enfim, tudo isso. Vamos esperar por um acaso a Ranger passar por alguma atualização de ano modelo e a Ford colocar esse carro à disposição dos jornalistas para a gente poder testar e aí sim a gente fazer o vídeo. Mas por enquanto a única coisa que eu posso dizer é, a gente quer muito testar o carro, porém a gente não consegue o carro para fazer esse vídeo. Muito bem, pessoal, esse daqui foi mais um FDC Responde, então não se esqueça, se por um acaso você quer mandar uma pergunta para o Falando de Carro, coloca a hashtag aqui FDC Responde, que a gente vai responder vocês nos próximos vídeos. Então já se inscreva no canal, já deixe seu like aqui no Falando de Carro e até o próximo vídeo.